Vamos lá, o Sakamoto já até escreveu sobre isso, está bombando entre as colunas mais lidas no UOL desde cedinho, ele fazendo uma análise sobre essas declarações do Tarcísio. Alguns estão entendendo que foi uma brincadeira, e mesmo que seja uma brincadeira, é algo muito grave, né, Sakamoto? Primeiro que a palavra brincadeira, ela pode ser de mau gosto. Existem brincadeiras diferentes, brincadeira de bom gosto e brincadeira de mau gosto. Para vocês entenderem, né, como a brincadeira é de mau gosto, imagina se o governador, ao invés de ter falado, né, no dia em que começarem a falsificar Coca-Cola, eu vou me preocupar, ainda bem que não chegaram a esse ponto. Imagina se você tivesse ocorrido um tiroteio em massa numa escola de ensino fundamental, né, e o governador tivesse dado uma declaração do tipo: no dia em que eu tiver filhos, eu vou me preocupar. Estão entendendo a gravidade da declaração? Tem pessoas que morrem, né, no meio de uma crise, né, e o governador, neste momento, por causa exatamente do envolvimento da saúde das pessoas e da morte das pessoas, né, ele deveria ter um comportamento mais sóbrio. Ah, mas está querendo que seja chato? Repito. Imagina uma situação em que você tem um tiroteio em massa numa escola e ele fala: no dia em que eu tiver filhos, eu vou me preocupar para tentar tornar tudo mais leve. Morreram até agora 3 pessoas. Em São Paulo, no momento que o governador falou isso, eram 2. Na noite, depois de ele ter falado, morreu uma terceira pessoa que tomou vodka com suco de pêssego em um show de pagode em São Bernardo do Campo, a Bruna Araújo, de apenas 30 anos. Teve uma vida ceifada por conta disso. Então, o que acontece? O deboche não pode ser usado como numa política pública, não pode ser usado principalmente num momento como essa. Ah, é só brincadeira. Até agora, além das mortes, a gente teve 12 óbitos de investigação, 17 casos confirmados por intoxicação, mais de 210 notificações relacionadas ao consumo, o povo com medo de abrir uma garrafa de destilado e bares e restaurantes com problemas econômicos por conta do medo coletivo de abrir uma garrafa de destilado. Ou seja, neste exato momento, a gente não precisa de brincadeira, a gente precisa de adultos na sala. A gente precisa de gente que converse, gente que investigue, que aponte os culpados, que aponte os responsáveis e que faça com que a sociedade volte à normalidade. Naquele momento, o governador falava o quê? Ele fazia um comentário com uma reunião que ele tinha tido com empresas do ramo de bebidas. Né? Em outras ocasiões ele já tinha dito que não bebia álcool, né? Ora, se o objetivo dele era contar pontos com uma parcela da população que é abstêmia, né? Ele errou feio, ele errou rude. Não era o momento de maneira alguma, né? A atual crise, Fabíola, só para terminar, essa atual crise sobre a contaminação de bebidas, ela é muito mais séria do que você pode imaginar. Uma população consegue viver desconfiando profundamente do seu poder político ou do poder econômico que influencia e que manda no seu território. Mas uma sociedade não consegue conviver sem saber se aquilo que ela come ou se ela bebe pode matá-la. Isso erode as relações sociais, né? Daquilo que é o mais básico para a gente se manter unido. Isso não é brincadeira. Então, ele não precisava ter dito o que ele disse, ele foi tão fora do prumo nesse momento quanto aquele que o Josias relatou também, né? E dessa forma, mais do que isso, ele atravessa a rua para escorregar uma casca de banana que estava do outro lado da calçada. Tarcísio vai se mostrando o grande adversário de si mesmo. A gente tem aqui no estado de São Paulo, os números são muito preocupantes, né? São 217 casos notificados de intoxicação e há muita investigação neste momento aqui no estado de São Paulo e poucas respostas sobre como essa comunicação essa contaminação tem se dado. O Tarcísio colocou nas redes sociais ontem ainda, né, um resumo um pouco dessa coletiva dele, falando que eles seguem empenhados na resolução dos casos de intoxicação e no desmonte dos grupos que vendem bebidas falsificadas no estado de São Paulo. Ele falou que esse é um problema crônico que ocorre em todo o país, mas que em São Paulo eles estão enfrentando com responsabilidade e planejamento. Para quem está conosco na TV, o intervalo, e a gente segue falando sobre isso aqui no nosso YouTube. Ainda nas declarações dele pelas redes sociais e na coletiva, né, o Tarcísio disse que na área da saúde eles providenciaram um antídoto e estabeleceram
um protocolo de atendimento rápido para cuidar das pessoas. Na fiscalização estão atuando com rigor em bares e restaurantes, estão lacrando estabelecimentos e cancelando inscrições estaduais de lojistas que atuam na ilegalidade. Já apreenderam milhares de garrafas, selos e rolos que seriam usados em falsificação e também estão se reunindo com representantes da indústria para construir um convênio de cooperação com o objetivo de combater o comércio ilegal de bebidas. Entre as ações previstas, segundo o governador Tarcísio, estão a criação de um selo para estabelecimentos que cumpram as normas específicas, assegurando a confiança das bebidas, né? E eles também estão pedindo aí a criação de projetos, a elaboração de projetos, e vão mandar isso à Alesp, né, a Assembleia Legislativa de São Paulo, e ao Congresso para endurecer as penas e coibir os processos de falsificação.